O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Boa noite, espectadoras e espectadoras do Lado B, e claro, bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 13 de julho de 2023, eu sou o Caio Belandi, ao vivo, direto do Sauí Estúdio, e este é o Lado B do Rio 281, chegando primeiro no YouTube, com o meu rostinho aqui, com o rostinho dos meus camaradas, e depois, obviamente, no feed de podcast. O time tá completo, Daniel Soares à minha frente, Fagner Torres também, aqui comigo no Sauí Estúdio, e a Laura Ramos com seu rostinho e a bandeira do Atlético via internet. Então, estamos aqui também com o nosso convidado, que daqui a pouco eu vou apresentar, com o nosso camarada Lui também, enfim, estúdio cheio, Rodrigão aqui na nossa diretoria, nas carrapetas. Bem-vindo a todos, né? Pra gente é um prazer voltar a fazer a live. Há muito tempo a gente não fazia a live. E além da live, a gente tá fazendo também o programa. Então, a nova modalidade que a gente vai ter aí, pelo menos uma vez por mês, a gente vai fazer o programa ao vivo, vai fazer ao vivo no YouTube, vai tentar interagir com vocês aqui. E também quem estiver ouvindo normalmente no feed da Central 3. Então, antes de dar boa noite aqui ao pessoal presente, queria fazer uma parte, né? Que ontem, dia 12 de julho, o menino Djalma, de 11 anos, foi assassinado em Maricá durante uma dessas chamadas operações policiais, né? E segundo o Instituto Fogo Cruzado, a região do Grande Rio teve 15 crianças baleadas neste ano. O ano tá na metade e foram 15 crianças baleadas. E essa é uma luta interna da gente, enquanto comunicadores, né? Pessoal também, né? Da nossa militância, de não normalizar esse tipo de morte, esse tipo de assassinato, né? A gente não pode nunca achar que é normal uma criança de 11 anos morrer de tiro em uma pretensa luta moralista, né? Que não é dela, né? Essa criança tem nada a ver com essa luta, não envolve ela, não envolve sequer a família dela, né? Então o Lado B faz hoje exatos 7 anos, né? Da primeira vez que a gente entrou no estúdio, foi um dia 13 de julho, lá de 2016, e, portanto, 7 anos que nós aqui, enquanto comunicadores contra-hegemônicos, de esquerda, anticapitalistas, não naturalizamos o genocídio da juventude negra no Brasil. É um tema que a gente tenta trazer sempre que possível, de vez em quando a gente atropela um pouco, porque, enfim, é muito tema, esse país exige muito da gente, mas a gente tem que sempre deixar essa parte. Não é normal uma criança morrer de tiro da forma que esse menino morreu. E a gente já se solidariza, obviamente, com a família. Luara Ramos, boa noite. Você queria falar sobre isso, né? Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal, né? Nosso convidado aí hoje, e todo mundo que já está aqui na live com a gente. Eu tinha comentado com você, Caio, que também imaginava que você ia falar, porque realmente é uma das bandeiras do Lado B. A gente já trouxe gente para poder falar de segurança pública, de violência urbana, de tudo que, né, que está relacionado. Mas eu acho que não tem como dar uma boa noite, ter uma boa noite sabendo que a gente ainda é um país onde a história continua, o país não para porque uma criança foi baleada indo para a escola. Eu vendo a reportagem hoje cedo sobre a morte do Djalma, e eu acho que é importante a gente dar nome a essas crianças, né? Eu me peguei pensando na frase do Guimarães Rosa, que ele diz que uma criança nasceu, o mundo torna a começar. E eu penso que sempre que uma criança morre, o mundo morre um pouco também, porque morre toda aquela as potencialidades, as possibilidades que poderia ser a vida do Djalma e de tantas outras crianças que morrem assim, porque nós não estamos falando de uma morte natural, uma morte por uma doença, uma fatalidade, né? É uma morte encomendada por uma política de Estado, né? Por uma política racista de Estado, também preciso dizer. Então, acho que é muito importante que a gente continue não naturalizando e investigando formas de combater isso, porque eu acho que elas existem, não são novidades, mas reivindicando isso, colocando, nós vamos falar aqui, você ainda vai apresentar, mas já vou adiantar para o pessoal, porque a gente já tinha anunciado lá nas redes também, né? Nós vamos falar de reforma trabalhista, mas o nosso povo não pode ser visto apenas como essa mão de obra barata, que inclusive a gente pode desfazer assim, né? Desde a mais tenra idade, vou dizer. Então, acho que não tem como começar hoje sem lembrar, sem se solidarizar com a família de Djalma e de outras vítimas também.
e dizer que a gente tratou disso da última vez aqui com o Felipe, né, no último programa, ele falando bastante que as políticas desse governo não podem ser apenas para melhorar a vida das pessoas, porque gente morta não come, gente morta não trabalha, não estuda, não tem casa própria. Então, primeiro a vida, e a gente, né, que essa foi a bandeira ali também durante a pandemia, e não largar isso, né? A vida das pessoas importa, a realidade das pessoas importa, e isso de mais concreto, assim, porque eu não consigo imaginar uma dor maior que uma mãe enterrar um filho dessa forma. Eu acho que esse é o meu recado inicial de hoje. A barra continua pesada, né? A democracia racial é um mito que a gente precisa realmente desnudar. E nós vamos tentar fazer um pouco disso hoje, porque as condições materiais da vida das pessoas importam, né? Para a vida, para os estudos, para a educação que a gente quer disputar nesse mundo extremamente perverso. É isso. Vou dar boa noite. Antes de dar boa noite pro Daniel, vou dar boa noite aqui pro Bruno Ramos, pra Mariana Arantes, pra Flávia Muniz, beijo, amor. Pro Gustavo Novaes, pra Val Lima e pro Rodolfo Ribeiro. Daniel, boa noite. O excelente Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta semana que a inflação oficial do país foi de menos 0,08% em junho, ou seja, né, uma deflação, registrando aí o primeiro recuo nos preços no ano, né, foi também a menor variação para junho desde 2017. Eu vi gente comemorando e botando na conta do presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto. Queria que você fizesse, qual leitura que você faz aí desse movimento de deflação? Boa noite, né? Bom momento para quem estiver ouvindo no podcast gravado. É minha primeira live ao vivo, né? As outras lives que eu participei todas foram a partir da minha casa. Verdade, você não estava na estreia, Eu né? não estava na estreia de 2020, da temporada 2023, do lado B. Então, sobre quem fala que a responsabilidade pela baixa da inflação é do Banco Central, do Roberto Campos Neto, aí, polêmica, não está de todo errado, né? O que acontece? A gente tem desde 1999, na administração do Armínio Fraga, um sistema de metas de inflação, né? Que todo ano o Conselho Monetário Nacional, que é o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central e mais algum ministro da área econômica, isso vai mudando ao longo do tempo, na atual composição é a ministra do Planejamento, a Simone Tebet. Esse conselho ele define uma meta e o Banco Central precisa, institucionalmente, né, por força de lei, etc., perseguir essa meta. E ela tem o chamado centro da meta, que é a meta em si, 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Qualquer coisa fora dessa margem de tolerância, o presidente do Banco Central, a diretoria do Banco Central tem que se explicar, né, num documento formal, apresentar à sociedade, ao Conselho Monetário Nacional, etc. E existe agora que está na moda a palavra, né, um arcabouço de medidas que o Banco Central tem uma receitinha de bolo, né, que ele tem que seguir para perseguir essa meta, e a principal receita à mão, não é a única, mas é o principal componente, é a taxa de juros básica, da Selic, né, que é a taxa que o governo paga, a taxa de juros que remunera a dívida do governo, os títulos de dívida do governo, e acaba sendo a taxa que determina todas as taxas de juros da economia, né? Ela é a taxa básica, porque nenhum banco vai emprestar dinheiro a um empreendedor, a uma empresa, abaixo da taxa que ele empresta para o governo, porque o governo é considerado mais seguro. Então, se o governo está pagando aí quase 14% ao ano, ninguém vai conseguir empréstimo abaixo disso, isso vai determinar juros altos para toda a economia. Voltando aqui ao raciocínio, né, a meta atual, definida no ano passado, um ano de inflação alta, nos anos Bolsonaro foram anos de inflação muito altas, mais altas depois do Plano Real, em 1994, jogou para 2023 uma meta de 3%. Que é uma meta que nunca teve, nem na época do Armínio Fraga, lá no governo Fernando Henrique II, que as metas eram baixas, as metas eram de 3%. Então, se você sai de uma inflação alta e joga para uma meta muito baixa, é óbvio que a receitinha de bolo vai te jogar num juro muito alto. Então, esses juros altos, obviamente, junto com toda a questão da conjuntura política, né? A diminuição da temperatura política, um governo aí que a gente vem falando, né? Minimamente normal, minimamente previsível, minimamente estável, e que acena até com medidas até aplaudidas pelos liberais, né? Como o arcabouço fiscal, a reforma tributária, cria condições para que não haja picos inflacionários fora do modelo. Né? E se o Banco Central aplica essa política extremamente restritiva, joga a inflação para baixo. A questão é que a gente já está chegando no centro da meta, e historicamente o Banco Central trabalhava com essa margem de segurança mais alta e tal. A inflação acumulada nos últimos 12 meses, ou seja, se a gente pegar de julho de 2022 a junho de 2023, essa última divulgada pelo IBGE que o Caio falou, já está em 3,16%, ou seja,
muito próximo do centro da meta e com tendência a cair. E aí a gente chega no chamado que os economistas chamam de trade-off, né? Uma escolha entre mais inflação ou mais atividade econômica. E você trabalhar com esse modelinho tão perto do centro da meta, numa economia que luta para conseguir respirar, para conseguir voltar a sair de uma recessão, estagnação que já dura, ou recessão ou estagnação, ou crescimento baixo, né? Que dura os 7 anos, os 8 anos, dos quais 7 lá do B existe. Então você está forçando um modelo teórico, ideológico, né? Para perseguir essa meta altamente restritiva, que foi definida ainda no governo Bolsonaro, e escolhendo ter menos atividade econômica. Isso significa menos emprego, menos dinheiro circulando. Então, comemora-se a inflação baixa? Comemora-se. Mas você poderia ter um pouco mais de inflação, isso não significa ter o descontrole inflacionário, você poderia ter uma inflação, mesmo com essa meta ridiculamente baixa, ter ela mais próxima da parte alta, da tolerância alta da meta, que chegaria aí a 4,5%, com juros mais baixos, permitindo uma atividade econômica maior, consequentemente, vida melhor para todos, né? Mandar um abraço aqui pro pessoal no chat, né? O Danilo FM, o Danilão FM já com a gente há muito tempo, o Daniel Duarte, o Alessandro Castro Pessoa e o Bruno Borba. O Bruno Borba disse que o Daniel é o economista da palavra fácil, já, com o Luiz Mendes. Fagner, boa noite. Seu destaque inicial. Boa noite, nosso convidado, boa noite, Caio, boa noite, Daniel, boa noite, Luara, boa noite, Lui, e boa noite, Rodrigão, e você que está acompanhando a gente no YouTube. Meu destaque inicial também, ele vai mais pela onda da microeconomia também, não quero me estender para a gente entrar no tema rápido da reforma trabalhista, mas eu acho que é uma história que vale a pena contar, não é uma história que eu vivi e não é uma história que eu contei, mas é uma história que eu li. A Catarina Gurgel que compartilhou, e foi uma história que me marcou muito, que me fez ter algumas reflexões, e eu tô nesse momento da minha vida, tô lendo Dostoiévski, e esse texto bateu muito com alguns personagens que eu tenho conhecido no meu aprofundamento aí, com a leitura de Dostoiévski. É a história da Rafaela Aparecida, né? Ela é uma mulher de Fortaleza. Vou ler aqui rapidinho, que acho que é mais rápido. Rafaela Aparecida, 32 anos, nasceu em Fortaleza. Cursou até o segundo semestre do Serviço Social, na Faculdade de Ciências do Estado do Ceará. Morava com a mãe e um irmão. Viviam de pensão que a mãe recebia e do seu salário advindo de seu emprego numa prestadora de crédito. Certo dia, a faculdade, que não era reconhecida pelo MEC, fechou as portas. Nada de curso mais. No mesmo tempo, sua mãe teve 4 AVCs. Adquiriu várias comorbidades depois das intercorrências. Morreu pouco tempo depois das sequelas dos AVCs. O irmão de Rafaela foi embora da cidade. Ela ainda tentou morar com o pai e a madrasta, mas infelizmente não deu certo. Sem dinheiro, foi para a rua. Ficou dormindo na Praça do Ferreiro, bem no centro da cidade de Fortaleza. Depois morou um tempo numa pousada social, projeto mantido pela prefeitura, mas o projeto teve que mudar de endereço e não deu mais para ela ficar. Eu não sei dizer a você como parei na rua. Quando vi, estava lá. Parece um sonho, entende? A vida vai indo e quando a gente vê, tudo tá mudado. Morou em Beberibe, Aracati, Fortim, tudo no Ceará, viajando sempre a pé. Em Aracati conheceu Isaac, artista que trabalha com palha de coqueiro e também tinha a rua como abrigo. Resolveram ficar juntos. Em Beberibe, o casal achou 5 cachorrinhos com a mãe num teatro abandonado. Decidiram levar 2 cãezinhos com eles na caminhada, o Tico e o Teco. O Tico morreu recentemente. Agora ficou só o Teco, que passa o dia todo ao lado de Rafaela. Rafaela ama ler. Falou que acha muito livro que o pessoal descarta. Eu adoro quando acho uns livros no lixo. Sempre estou lendo. Passa o tempo e me deixa viva. Rafaela está em Mossoró há 2 meses. Dorme ali pela Praça dos Correios, no centro de Mossoró. Ela, Isaac e Teco. Está aguardando os seus documentos chegarem de Beberibe. Tinha perdido uma mochila com roupas e os seus documentos lá. Conseguiu articular essa transferência através do plantão social daqui de Mossoró, que entrou em contato com o CREAS de Fortaleza para que só assim, com seus documentos em mãos, tenha a sua dignidade enquanto cidadã e consiga procurar um emprego formal. Deus é o meu sustento, Ele vai me proteger. Eu ainda quero uma casa para mim e um trabalho digno. Vou conseguir.
Encontrei a Rafaela na frente de uma lotérica próximo da Praça do Pax, aqui na cidade. Ela, durante o dia, está sempre por aqui, às vezes vendendo uns doces, quando o que recebe dá para comprar mercadoria. Hoje conheci a Rafaela, seus livros e teco. E essa história, por que eu li, cara? Essa história, provavelmente, ela foi a história que eu ouvi essa semana, que eu li essa semana, que mais marcou, que mais mexeu comigo, né? Acho que até contei a vocês, eu li. Quando eu li, eu tava almoçando. Eu lembro que eu pedi um prato no almoço no restaurante lá que eu tava almoçando à la carte. O prato veio errado, eu não notei. Eu fiquei tão tocado pela história que eu li ali antes do prato chegar, que eu não me toquei que o prato veio errado. Eu comi o prato que eu não pedi. E eu fiquei pensando na vida, fiquei pensando em como a vida pra gente, né, que é cidadão comum, que é trabalhador, que depende do Estado para poder manter um estado de bem-estar social mínimo, né? Como a nossa vida ela é capaz de mudar de um dia para o outro. Um dia você trabalha, você faz faculdade e de repente acaba a faculdade, a sua família acaba e você não encontra outro caminho que não seja a rua. E eu acho que por que eu quis ler isso? Não só porque essa história me tocou muito, e a gente tem muitos ouvintes no Nordeste, e eu conheço Mossoró, né? Eu espero que de alguma forma Rafaela consiga o apoio. Ela precisa não só do apoio individual, da nossa solidariedade enquanto seres humanos, ela também precisa muito de apoio do Estado. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai tratar aqui com o Adilson, no caso mais específico de uma reforma que a gente nem pode chamar de reforma, que acabou destruindo a vida de muita gente, né? Então, eu acho que fica a história da Rafaela, a história que mexeu muito comigo, fica a reflexão. Eu espero que a Rafaela tenha apoio em Mossoró, que é o lugar onde ela está vivendo atualmente, para poder reconstruir a vida, porque quando a gente é solidário com o outro, a gente não está sendo solidário só com uma pessoa, a gente está sendo solidário com o mundo. Então, eu acho que é isso, assim, não tem muito mais o que dizer. Só dizer e torcer que a vida da Rafaela se reconstrua o mais breve possível. É isso. A história é realmente bem comovente, a gente conversou, né, no nosso grupo de WhatsApp. Uma história que realmente faz a gente refletir. A Luciene Siqueira tá chegando aí. Boa noite, Luciene. O Matheus Busatti também. Pessoal, quem vai chegando no chat, vai colocando aí, vai comentando, vai dando like. Pra gente é importante, a gente tá tentando ganhar o alcance no YouTube. A gente sabe como é difícil pra gente tentar esse alcance no YouTube. Pra gente é importante. Então, like, compartilha, enfim, comenta. No final, vou tentar fazer aquela rodadinha de comentários de onde vocês são, que eu gosto muito de saber como o lado B é do Brasil, né? Não é só do Rio. Hoje a gente dá início à parceria com o Normando Rodrigues Advogados. Estamos recebendo a Adilson Siqueira, advogado sócio do escritório, que veio aqui bater um papo com a gente sobre as consequências da reforma trabalhista 6 anos depois. Adilson, bem-vindo. O texto, que se tornaria a lei número 13.467 de 2017, foi proposto pelo governo golpista de Michel Temer ainda em dezembro de 2016, ou seja, bem ali logo depois que ele assume, né? E entre trâmite de votação, promulgação, enfim, a lei foi assinada em 13 de julho de 2017, né? A gente está também numa efeméride da lei, que começou a valer em novembro daquele ano. Adilson, novamente, obrigado, bem-vindo. Pra gente é muito importante essa parceria, como eu falei em off, né? A gente ter essa oportunidade de tratar de temas vinculados ao direito, à justiça, a legislação pra gente é muito importante. Acho que a gente só tem a comunicação contra-hegemônica, só tende a ganhar. E eu queria que você falasse para os nossos ouvintes. A gente tem ouvintes de muitas idades, né? Alguns que talvez nem estivessem trabalhando ainda antes da reforma, né? Então eu queria que você explicasse pra gente primeiro, assim, só pra gente tentar entender o impacto dessa reforma, embora esse nome seja péssimo, né? Mas a gente meio que acostumou. Quais foram as principais mudanças, assim, quais foram os principais absurdos, digamos assim, que essa lei, que a reforma trabalhista cometeu, principalmente na CLT, né? Queria que você explicasse pra gente, pra nossa audiência. Bem-vindo. Caio, boa noite a todos, boa noite a todos os seus ouvintes também. Uma satisfação para o escritório, eu agradeço o nome do escritório, essa parceria, vocês de plano aceitaram essa parceria. Agradeço também a Pulso aqui representada pelo Lui, que ajudou aí a fazer essa ponte.
Caio, assim, antes mesmo de entrar especificamente na reforma trabalhista, eu pediria tão somente para comentar a situação da Rafaela, que eu já conheci muitas Rafaelas na minha vida, já que eu participei de pastoral de rua durante mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos. Então, essa história é muito parecida com outras Rafaelas que a gente, infelizmente, encontrou na rua. Que algumas pessoas, que seja por um desemprego, qualquer outra situação, muitos problemas também de saúde mental, que, infelizmente, caíram na rua, né? Então, assim, é lamentável que a gente tenha hoje, praticamente, um número grande ainda de trabalhadores, de brasileiros, né, em estado de miséria, passando fome, e muitas dessas pessoas na rua, né? A gente até acredita que o novo governo vai reverter esse quadro, né? Já que uma das propostas é exatamente erradicar novamente a pobreza, e a gente está aqui, logicamente, nessa contra-hegemonia para tentar contribuir para que isso aconteça. E também não teria como não falar também da situação do Djalma, até mesmo porque eu conheço a região, lá em Maricá e Noã, e a gente sabe que não existe bala perdida. A bala, ela atinge uma classe social, ela atinge uma cor, né? Então, assim, essa mesma bala, ela nunca atinge a Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, a gente tem, segundo a mesma plataforma Fogo Cruzado, várias crianças que, infelizmente, já morreram no Rio de Janeiro a partir de uma chamada bala perdida. Então, aproveitando o que foi falado aqui, e aí agora já entrando diretamente na reforma trabalhista, né? Perdão por essa... Tudo se interliga, né? Tudo se interliga, né? Mas assim, só para poder aproveitar esse gancho, a gente não tem como falar da reforma trabalhista, como falar um pouquinho do cenário que praticamente norteou toda essa reforma trabalhista. Então, a gente tem... lá em 2013, 2014, praticamente o advento da Lava Jato, tudo aquilo que repercutiu e que até hoje repercute no Brasil, né? A gente teve, de repente, um juiz que virou senador, um juiz que mandou prender um candidato que estava à frente. Virou ministro antes de virar senador. Exatamente, virou ministro de um presidente, né? Um procurador que também, tanto o juiz como o procurador que não eram imparciais, muito pelo contrário, eles tinham o objetivo de colocar o presidente Lula na cadeia e cumpriram esse objetivo, né? Infelizmente, isso representou praticamente até mesmo, várias indústrias nacionais que, infelizmente, até tiveram diminuição do número de obras, de trabalhadores que foram muito demitidos em razão de tudo que representou a Lava Jato. Então, esse é um elemento. Outro elemento importante também foi praticamente o surgimento do que a gente poderia falar como fascismo. Sim. Não se esquecendo que em 2014 o presidente Bolsonaro ele foi o candidato a deputado federal mais votado aqui do Rio de Janeiro. O cara teve quase 500 mil votos. Então a gente não tem como desprezar tudo que aquilo já representava, incluindo toda aquela polarização envolvendo a reeleição da presidente Dilma, e que o Aécio não aceitou perder a eleição. Ele a todo momento ele tentou fazer o contraponto e a todo momento até então o PSDB tentava minar o governo Dilma, além da própria mídia hegemônica. Então esse é um outro elemento importante. E aí logo a seguir a gente teve o impeachment, a gente teve o golpe da presidente Dilma, que também está nessa conjuntura, está nesse cenário, que as forças de direita, de extrema-direita se uniram para derrotar uma presidenta que foi legitimamente eleita pelo povo brasileiro. E todo nesse contexto a gente teve também aquela... e aí voltando, fazendo a ponte da Lava Jato, já mesmo já 2017, 2018, com a prisão do presidente Lula. Então, assim, a gente viveu esse cenário que culminou com a posse do golpista Temer. E a partir daí, não a partir daí, mas por aí mais ou menos, a gente já tinha também um posicionamento de muitos dos tribunais superiores no sentido de negar os direitos dos trabalhadores. A gente teve recentemente uma pesquisa do DIAP, que é um órgão de assessoria ao movimento sindical, em que apontou que dos 11 ministros do Supremo, praticamente todos, em que se refere à votação, à pauta dos trabalhadores, direitos dos trabalhadores, eles votam de forma contrária. Eles votam com os empresários. O Lewandowski, que saiu recentemente, era o que tinha uma... E a Rosa Weber, que ainda continua, que tem uma pauta assim, um pouco mais próxima dos trabalhadores. Os demais era votação com o mercado.
Pode ser que a gente sabe que a conjuntura muda, de repente os votos Sim. possam mudar também. Mas até então era esse cenário. E aí a gente começou a ter aquela famosa pergunta que foi até mesmo levada para o próprio Bolsonaro numa eleição de 2018. Os trabalhadores têm que escolher ou mais direitos ou emprego. Então, esse foi todo o contexto. Né? Sendo que 4 anos antes o dilema era o tal do apagão da mão de obra. Né? Exatamente. Faltava trabalhador. Faltava, exatamente. É uma outra realidade. O Brasil vivia uma situação de que se tinha praticamente o nível de desemprego assim, muito baixo. Então, assim, em todos os ramos da economia, a gente tinha boa parte dos trabalhadores empregados, com carteira assinada, né? E a gente, a partir desse momento, a gente teve uma acentuação da precarização da mão de obra. A gente tem, a partir desse cenário, o surgimento, principalmente daqueles trabalhadores de plataformas digitais. A gente começou a ver o que a gente chama hoje de uberização da sociedade, né, dos trabalhadores também de entrega de alimentos, entre outras coisas, vem a partir desse momento, e aí a gente tem o surgimento dessa lei que, infelizmente, está comemorando 6 anos hoje, que é a lei de 2017. Então, todo esse contexto. Agora, se vocês já me permitirem, quiserem fazer uma pergunta, senão eu vou continuar falando, porque... Tem muita coisa para falar. Exatamente, eu posso até já entrar agora na questão do que essa lei representou para os trabalhadores, mas se vocês ficam à vontade... Eu quero ir na pergunta, Adilson, porque acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Muitas vezes, a gente, quando ainda está engateando no conhecimento da vida política, a gente tende a achar, quando a gente não tem uma formação, né, de base que explique pra gente que as coisas elas não caem do céu, que elas são conquistas, né? A gente tende a achar que é isso, que as coisas caem do céu. E eu sou uma pessoa que, embora minha família tenha uma tradição de votar na esquerda e tal, mas eu não tinha a consciência de que, por exemplo, direitos trabalhistas eram direitos conquistados. Poderiam ser né? caçados. Que poderiam ser caçados. Né? Para mim, férias era um negócio que nunca acabaria, 13º, o sábado e domingo como direito ao descanso, isso para mim é uma coisa, cresci achando que, né, nunca perderia. E fui me dar conta, primeiro com a militância política, né, descobrindo o mundo e descobrindo como funcionam os mecanismos desse país, fui entendendo que muita gente morreu para a gente poder chegar a conquistar o mínimo, muita gente foi presa para a gente poder chegar a conquistar o mínimo. E de repente isso desmoronou, depois de anos de governos progressistas e que os empresários ganharam muito dinheiro, os banqueiros ganharam muito dinheiro, mas os trabalhadores também tiveram suas pautas escutadas nesse período. De uma hora para outra, começa a se falar em coisas como essa que eu citei agora há pouco, que era impensável. Que o trabalhador ele tem que escolher ou ter direito ou ter emprego, que... o trabalhador não pode ter direito a férias, não pode ter 30 dias de férias. A gente tem casos, inclusive, que a imprensa revelou há alguns anos atrás, não vou lembrar exatamente, mas daqueles trabalhadores que tinha que escolher se comia ou se ia ao banheiro. Um lance assim, você não tinha 1 hora de almoço, você tinha 15 minutos para almoçar, mas não sei quanto tempo para ir ao banheiro, se desse vontade, né? Isso... beira aberração, né? Depois de um tempo, beira aberração. E aí a pergunta que eu faço pra você, Adilson, muito claramente, eu sinceramente não sei se você vai ter resposta. Eu acho que talvez a resposta esteja na própria luta mesmo dos trabalhadores. Mas o que a gente pode fazer, visto que a conjuntura muda, e agora ela mudou teoricamente para melhor, né? E eu acho que não só teoricamente, mas acho que na nossa vida a gente vai também sentir que mudou para melhor. Como que a gente faz para se proteger socialmente, falando, não só eu, indivíduo, né, mas de uma maneira coletiva, como que a gente faz para se proteger de tantos retrocessos, para além, obviamente, eu sei que a gente tem a formação política, a gente tem a mobilização popular, a gente tem uma série de elementos que, enquanto coletivo, a gente deve fazer para poder ficar vigilante, para a gente não perder o que a gente já conquistou, né? Pelo contrário, não só para isso, mas para a gente também ser propositivo e ganhar e conquistar mais direitos ainda que a classe trabalhadora merece conquistar. O que a gente faz do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, para poder se proteger, não só se proteger
da ganância do capital em cima dos nossos direitos conquistados, mas também para a gente avançar, né? A gente vê, por exemplo, notícias aí que a gente recebe de trabalhadores na Alemanha que diminuíram a carga horária de trabalho, a carga horária semanal. No Chile agora? No Chile também tem uma notícia sobre isso. E aqui a gente parece que durante um bom tempo a gente andou para trás, assim, no que o trabalhador foi cada vez mais explorado, a força de trabalho foi cada vez mais explorada, a gente virou material de descarte mesmo, né? A tendência, sem luta, sem mobilização, é que a gente vire material de descarte mesmo. O que a gente faz num cenário como esse? Vou até fazer, até mesmo um resgate histórico, até do próprio direito do trabalho. E por que isso? Se a gente for pensar em o direito do trabalho, o seu surgimento pós-Revolução Industrial, a gente está falando do século XIX, então ele surge através da luta dos trabalhadores, isso é muito claro, né? E essa luta ela existiu ao longo de todo esse período histórico, até hoje. Então, se naquele momento os trabalhadores não tinham um mínimo de direitos, não tinham direito a uma jornada mínima, salário, entre outras coisas, foi conquistado pela luta e até mesmo pela morte, pela vida de muitos desses trabalhadores, né? Ao longo de toda a história, em outros países, e aqui no Brasil também não foi diferente, né? A gente teve, ainda que se coloque, o Getúlio é o pai dos pobres, foi o criador da CLT, mas até a própria CLT não foi bem assim. Se a gente for estudar um pouquinho mais a história, a gente pode verificar que no início do século passado, algumas categorias que tinham predominância na economia, como portuários, ferroviários, que tinham categorias fortes, que iam para a luta, eles tinham uma legislação específica, né, que contemplava os seus direitos, né, então tinha os direitos portuários, direitos dos ferroviários, entre outras categorias. E o que acabou acontecendo com a CLT foi a consolidação da lei de trabalho. Então aquela lei que era esparsa, de repente, ferroviário e portuário, acabou sendo normatizada através da CLT. Então, os trabalhadores brasileiros também lutaram no século passado, lutam até hoje. Então, a gente não tem como não falar, até mesmo no período da ditadura, das grandes greves, aí chegando mais um pouco agora para não estender muito, até mesmo dos metalúrgicos, né, na década de 70, de 80, toda a luta desses trabalhadores, que acabou influenciando até a própria Constituição, já que a Constituição hoje é considerada uma Constituição cidadã, já que ela contempla uma série de direitos. E, assim, o que a doutrina trabalhista fala, que esses direitos que estão previstos na Constituição, tem um ministro do TST, que é o Maurício Godinho Delgado, que ele fala que são os patamares mínimos civilizatórios, ou seja, aquilo que minimamente os trabalhadores têm que ter para ter a sua dignidade enquanto trabalhador preservada. Então, férias, repouso semanal remunerado, é uma jornada mínima, entre outras coisas. E por que eu estou fazendo esse histórico até a Constituição e para poder chegar aqui agora? Que até mesmo esses valores na Constituição, a gente viveu esse momento aí de 2016, 2014, e a própria contra-reforma, a gente fala contra, porque não foi uma reforma, ela na realidade, ela retrocedeu direitos. Deforma, né? Deforma, porque ela tentou atacar, inclusive, isso, né? Então, assim, a gente tem situações, e é bom dar exemplos até mesmo para os ouvintes. A Contra-Reforma criou a figura do trabalho intermitente. O que é isso? É aquele menino que a gente vai lá no shopping, que está lá no Bob's, no McDonald's, que ele só trabalha... O empregador ele pode fazer o seguinte, a lei autoriza o empregador a fazer isso. Tipo, no sábado eu ligo para você, você vem trabalhar aqui amanhã no domingo. Você vai trabalhar de 10 da manhã até 10 da noite. Você tem um salário fixado em hora e... Ao final desse dia de trabalho, você vai ralar numa praça de alimentação, você vai ganhar às vezes R$60, R$70. Então, essa é a realidade que foi criada contra a reforma. É bom que você fala isso. Esse é um exemplo. Outro exemplo também, e assim que foi muito duro para o movimento sindical, que foi até a asfixia financeira das entidades sindicais. Como isso? O imposto sindical, que a própria CUT, ela defende o fim do imposto sindical. Eu mesmo... nós advogamos no sindicato, no escritório, no sindicato, que é o Sindicato Petroleiros do Norte Fluminense, que praticamente ele sobrevive com a grana de mensalidade daqueles sindicalizados. Então,
há muitos anos ele é contrário à imposição sindical, mas a gente sabe que na realidade da maioria dos sindicatos. Então você de um determinado momento você acabou com o imposto sindical e você também teve, através até mesmo uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, inicialmente foi do TST, depois do Supremo, praticamente cassado o direito de você ter uma contribuição assistencial, que é aquela que é autorizada numa Assembleia de Trabalhadores no momento que, de repente, consegue fechar um acordo coletivo, entre outras coisas. Então, houve essa asfixia das entidades sindicais, houve a criação desse trabalho intermitente, entre outras coisas. Então, assim, até hoje, a gente percebe que somente a luta dos trabalhadores que vai fazer esse cenário mudar. E, assim, nós no escritório que temos assim, muita identidade com a categoria petroleira, a gente já verifica que aqueles trabalhadores terceirizados petroleiros, que foram muito massacrados ao longo desses últimos anos, eles já começam a respirar, os caras estão começando a fazer greve, estão querendo fazer pedidos mínimos, tipo, eu quero ter um piso salarial, eu quero ter um plano de saúde que dê direito aos meus filhos utilizarem também. Então a gente tem pipocando greve hoje desses trabalhadores na Bacia de Campos, também no Comperj do Rio de Janeiro. Por quê? Porque somente através da luta que os trabalhadores vão conseguir resgatar esses direitos e, de repente, derrotar até mesmo o que foi colocado nessa contrarreforma. Já que a gente sabe que o governo do presidente Lula é um governo de frente ampla e talvez ele não tenha as condições necessárias até mesmo para reformar, para, de repente, revogar essa contrarreforma. Uma outra coisa importante também que foi fruto dessa contrarreforma é o chamado o negociado vale mais que o legislado. Ou seja, a grosso modo, o que é isso? Eu autorizo que algumas entidades sindicais, elas, e algumas às vezes até por debaixo dos panos, façam acordos, negociações coletivas que coloquem algumas questões que têm previsão legal em valores até inferior à própria legislação, né? E quando a gente tem na regra o entendimento do próprio direito, de quando você faz um acordo ou convenção coletiva, é um plus. Se eu tenho uma hora extra de 50% prevista na Constituição, o acordo da convenção eu vou negociar 70%, 100%. Para ganhar sempre. Para ganhar, mas não. E além do desbalance já natural entre os trabalhadores e o empregador, né? O desbalanceio de poder. Exatamente. Né? A reforma ela também acabou com a obrigatoriedade de manter o ACT anterior quando você está negociando um novo, né? Então você faz cair todos os benefícios e pressiona mais ainda, coloca mais poder ainda na mão do empregador. Com certeza, isso é fundamental também, assim, em tudo que aconteceu, é a chamada ultratividade. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, um contrato de aluguel, em regra eu tenho uma previsão de que se as partes não falarem nada, o contrato ele continua vigendo, né? Mas eu tive uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal e depois ratificada nessa contrarreforma, então você tem que... Não foi somente a lei, houve praticamente toda uma articulação do próprio governo da época, do próprio judiciário, para poder retirar direitos. Então, assim, essa ultratividade acabou. A gente viveu várias categorias, e aí eu posso citar, por exemplo, que infelizmente foram companheiros de Correios, que de uma hora para outra os caras tinham, sei lá, 80 cláusulas no seu acordo coletivo, e com essa chamada ultratividade, além de outras questões que envolveram até um processo lá no Tribunal Superior do Trabalho, o acordo coletivo dos caras foi reduzido para menos de 10 cláusulas. Então é um absurdo você ter situações como essa ainda agora, em 2023. Então a sensação que a gente tem, às vezes, é que aquela situação que a gente vivia lá na Revolução Industrial no século XIX, a gente está vivendo agora. E outro exemplo muito claro é o trabalho escravo. É uma coisa que, infelizmente, alguns anos atrás, até um ano atrás, já estava naturalizado. Você tinha vinícolas no sul, você tinha aquela famoso empregado doméstico da pessoa da família, que infelizmente sempre existiu, que é uma cultura muito ruim, né, da nossa sociedade. A gente tem fazendas em outros estados que a gente ainda tem trabalho escravo. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no Armazém do MST, e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a Camisa Crítica chegar logo em mais cidades. Camisa Crítica,
criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. E agora a gente ainda tem o advento, né, com a mudança do mundo do trabalho, você tem outras categorias, como motorista de aplicativo, como o entregador, né, que é o cara que trabalha às vezes 12, 14 horas por dia e não tem nenhum direito, né? A gente recebeu, durante a pandemia, o Galo de Luta aqui, né, que é uma liderança do movimento dos entregadores, e tem uma frase que ele falou que eu nunca esqueci, né? Que é o veneno vem na sopa, né? Que é da realidade do entregador, né? O cara que trabalha muitas vezes 12, 14 horas, 16 horas por dia entregando comida para as pessoas e ele não tem acesso ao que comer. É muito louco a gente imaginar que vive numa sociedade desse tipo, né? Lu! Eu acho muito interessante que o Adilson tenha começado fazendo essa contextualização aí, sobre o que trouxe a reforma trabalhista, né? Então, quando ele fala da autoatividade, por exemplo, é que os caras já tinham percebido que a correlação de forças era completamente favorável, porque se você vai ter que negociar tudo de novo, você já não vai conseguir, você não tem como pressionar ali, porque as pessoas estão com medo de passar fome, literalmente. E é interessante também, porque essa fascistização, né, Adilson, da sociedade, ela também ataca muito diretamente as entidades sindicais. Não por acaso, uma das primeiras medidas ali do Moro, quando o ministro da Justiça já, é de tomar para si o registro sindical, né? É ele que decidiria quem que pode ou não se organizar como entidade sindical. E isso a gente vê na história do fascismo, em todos os lugares em que ele ganhou força, né? Então, eu queria até já para perguntar, assim, mais especificamente, para a gente entender o que sobrou dos sindicatos hoje para tentar reconstruir esses direitos. Você citou os Correios, eu atuo com o pessoal dos Correios aqui no Espírito Santo também, e isso foi uma coisa assim maluca quando a gente viu 50 cláusulas sumindo do que a gente nunca imaginou que poderia acontecer. E agora, até o ministro do Trabalho, né, assinando um protocolo ali de boas intenções para a cafeicultura no Espírito Santo, que é muito, muito forte e tal, ele falando, né, sobre normas reguladoras que simplesmente são completamente inconstitucionais se nos últimos anos significou alguma coisa, né? E como é que a gente vai superar isso? E ele ressaltou, né, que isso depende, claro, da mobilização dos trabalhadores, como o Adilson falou. Mas eu queria saber, assim, o que restou hoje para os sindicatos? A gente sabe que não tem imposto sindical, mesmo a CUT, que já dizia, já nasceu, né, com essa tarefa de abolir o imposto sindical, não conseguiu, como tarefa histórica ainda, não tinha conseguido se desvencilhar, aí vários sindicatos depois ficaram sem isso, mas tinha uma estrutura sindical também que é muito atrelada ao Estado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse é o grande desafio, não só perderam anos, como essa vinculação estatal coloca como um desafio mesmo, assim, né? Porque ao mesmo tempo que você não consegue se desvencilhar, você precisa daquele registro, só conseguir negociar os trabalhadores, mas de fato ela representa trabalhadores hoje. Acho que teve aqui a Mariana Arantes falando da questão do home office, né? Que também desmobiliza, né? Porque distancia, fragmenta a classe trabalhadora. Então, é muito uma pergunta nesse sentido. O que você vê, atuando junto aí com as entidades sindicais também? O que restou? De que pontos os sindicatos, em que ponto eles estão hoje para poder começar a se reconstruir, né? Primeiro, até você falou sobre os trabalhadores de Uber, trabalhadores de aplicativo de uma forma geral, né? E a gente não tem como fazer também até o próprio link novamente com o fascismo. Que um dos aspectos do fascismo também é você dominar a própria cultura, fazer uma hegemonia do ponto de vista cultural. E o que a gente viu a partir desse período? É aquela cultura da meritocracia, no sentido de que eu vou trabalhar 13 horas por dia, 14 horas por dia, Deus vai me abençoar, eu vou conseguir pagar minhas contas, ainda que eu não tenha direito às férias, ainda que minha coluna já esteja toda estoporada. Então, infelizmente, a gente vê no dia a dia, quando a gente pega
um trabalhador desse aplicativo, essa cultura é muito forte. Então, assim, colocaram na cabeça dessas pessoas que elas são empresárias, que elas são donas do próprio negócio. É difícil de desmistificar isso. Então, é uma das tarefas, até mesmo do próprio movimento sindical, é trabalhar isso, né? E o Galo é um cara muito iluminado, né? E as colocações dele são muito fortes, né? Eu lembro também dele ter falado que é muito difícil um rapaz de 17, 18 anos trabalhando 13 horas por dia, uma bicicleta, com aquela parada atrás, sentindo o cheiro da pizza, mas não ter conseguido parar para almoçar durante o dia. Então, é a realidade desses trabalhadores, né? E aí, aproveitando, fazendo gancho com as entidades sindicais. Diga de passagem que muitas entidades sindicais combativas, elas tiveram um papel assim, de destaque de combate, até mesmo ao próprio o golpe de 16 e até mesmo ao próprio governo Bolsonaro. Então, assim, muitas entidades se colocaram na resistência, foram contra-hegemônicas, né, e ajudaram para vencer o fascismo na eleição agora de 2022. A gente sabe que o fascismo continua aí, né, ele saiu do armário, continua vivo, e a gente, agora as entidades sindicais, tem uma tarefa grande de organizar esses novos trabalhadores. Então a gente tem uma nova realidade que antigamente a gente tinha aquela realidade, e aí mais uma vez falando daquelas grandes greves da década de 70 e 80, que você tinha uma planta industrial, que você conseguia falar com todos aqueles trabalhadores numa saída de fábrica. Você tem uma nova realidade, que são os trabalhadores de aplicativo, são os trabalhadores que hoje têm um teletrabalho. Então, assim, como organizar essa categoria? Então, essa é uma das grandes discussões hoje que se tem dentro do movimento sindical. A gente já tem construção de cláusulas de acordo coletivo que contemplam o teletrabalho, que contemplam até mesmo questões como CIPA, ergonomia, como é que vai se dar a organização dos trabalhadores. Então, isso está sendo construído. É tudo muito novo, mas também tem sido muito pensado e discutido também pelo movimento sindical. Então, assim, tenho percebido, tenho verificado que muitas das assembleias que durante a pandemia foram virtuais, mesmo agora que a gente já voltou para o nosso dia a dia presencial, em algumas categorias tem sido mais interessante fazer uma assembleia virtual do que aquela assembleia presencial. Você consegue falar com muito mais trabalhadores através de uma plataforma do que, de repente, você marcar 6 horas num sindicato. Aí tem questões de trânsito, questões de família, mobilidade, entre outras questões. Então, é uma situação nova. As entidades sindicais têm se esforçado para tentar resolver essas questões. Mas eu acredito que, com essa nova conjuntura, é importante, eu até lembrei que essa mesma contribuição essencial, que lá em 2018, mais ou menos, o Supremo teve um voto, salvo engano, foi do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a contribuição assistencial ela teria uma série de limitadores, e aí praticamente para inviabilizar a própria contribuição assistencial, a sobrevivência dos sindicatos. Há 2 meses atrás, nós fomos surpreendidos com um voto, salvo engano, não sei se foi do Toffoli, foi do Barroso, em sentido contrário, ou seja, puxando uma divergência e autorizando que os sindicatos, até para poder sobreviver, para poder exercer aquilo que a Constituição fala do princípio da negociação coletiva, eles tenham que ter um sustento financeiro, e aí que seja através da contribuição assistencial. Então, que esses novos ares possam também ajudar até mesmo a sobrevivência financeira dessas entidades sindicais. A gente fala muito aqui, Adilson, sobre espírito do tempo, né? Uhum. Como as coisas não acontecem só nos gabinetes e mesmo nas instituições, né? A gente fala da deforma trabalhista nesse sentido, você mesmo falou. Então, era naquele momento, né, nessa conjuntura que você citou, era todo momento em que o discurso da meritocracia, do muito direito e pouco trabalho e tal, que ele estava não só no legislador, né, do Congresso, do pior Congresso até então, eleito em 2014, né, o terceiro pior, né, porque os outros 2 vieram pior. Tá difícil. Então, o pior até agora. Pois é, aí o espírito do tempo muda, como você falou, o ministro muda, o papo na esquina já é outro, questões internacionais. Tem uma coisa também, só para fazer aqui um comentário, tem uma coisa também da gente ter um judiciário que, principalmente ali depois, né, do julgamento da AP 470, né, do mensalão, começou também a ser completamente mediatizado, e aí no sentido de idiotizado também, né, e com o calor, ele se mover muito por isso.
Então, também é nesse sentido, porque a demonização das entidades sindicais, de falar que aqui tá em parte do meu salário para sindicalista, e sindicalista que sempre foi, né? A base, uma das grandes bases assim, do PT, da formação do PT, que era o partido a ser demonizado, talvez. Eu acho que é importante lembrar disso também, porque a gente está, a declaração recente aí do Barroso, os ventos mudam e os caras também ali sentindo, e é uma coisa assim, uma aberração, né, Adilson, para pensar sendo garantido ou não garantido de acordo com uma opinião pública que, na verdade, é só um reflexo da opinião publicada, né, pelas oligarquias de comunicação. Antes de passar para o Daniel aqui, o Daniel tem uma perguntinha, eu queria dar um alô aqui para a galera que está chegando no nosso chat. Coloquem aí as perguntas, a gente vai tentar ler algumas coisas, principalmente mais para o final. Digam de onde vocês estão falando, enfim, pra gente é sempre legal. Dá o like, pra gente é fundamental deixar o like, enfim. A Leila Escotelaro chegou aí, o Ismael Milash, o Natan, Mariluce Siqueira, o Anderson Senna, o Leandro Vascaíno, né? Deve ser o Leandro Vascaíno. O Leandro só assina como Leandro, é o nosso apoiador Leandro. Deve ser o Leandro Vascaíno, ele sabe que é ele. Dizendo Leandro que a gente... basta. Acho que é Leandro Arantes, não lembro. Agora, talvez ele nem queira ser... Foi batizado em homenagem ao ex-lateral direito do Flamengo? Pois é. Um abraço pro nosso Leandro, nosso amigo. Pois é. Ou o Leandro Ávila, né? Não sei se dá tempo, né? Acho que não. Não, seria jovem demais. O Leandro tá chamando a gente de bonito. Diz que, pô, caraca, o lado B é bonitão no vídeo. Aí, tá vendo? E o Alex Freire. Essa iluminação aqui. O Alex Freire deu um feedback aqui da Luara e tal. A Luara tá com um probleminha, acho que vocês já perceberam, tá com probleminha de conexão, que eu acho que nem é dela, acho que é nosso. Mas enfim, depois a gente vai ver. E ele, pô, a Luara tem que ir presencial e tal, mas a Luara tá no Espírito Santo. No dia que o lado B tiver... Pagar uma... tiver Vila condições Velha, de pagar né? Vitória, uma ponte aérea Vix, Vitória, Rio Santos de Dumont. Janeiro. Aí, cara, diária. a gente gostaria demais que a Luara estivesse aqui na mesa. Mas, infelizmente, não ganhamos Governo ainda Lula o suficiente baixar a passagem pra aérea, poder... A gente tem que meter mais uns 3 ou 4 parceiros pra poder... Porque sozinho o Normando não consegue, Toda semana, coitado. quinta-feira de manhã, Pois Luara é. lá no Eurico Salles. Às sexta de manhã na volta e Santos tal. Dumont. Pois é, a gente tá pensando em até trazê-la pra cá também, de uma maneira excepcional, gente. Então, assim, foi a forma que a gente encontrou. A galera gosta muito do que a Laura fala, nós também, evidentemente. Então, é a forma que ela tem de participar online lá. Mas a gente também vai tentar melhorar as questões Estão também. metendo malho aqui técnicas. na mobilização dos trabalhadores e botando a Luara no teletrabalho. O teletrabalho tem vantagem, né, Luara? A gente também tem algumas vantagens, poder falar com você, né, por exemplo. Vamos regulamentar o teletrabalho, é isso aí. Daniel. Dar mais qualidade pro pessoal do ADB, porque a gente sabe que faz diferença, gente. Mas, assim, Sim. desde os nossos limites, mas é isso aí também. Uma forma de vocês apoiarem é fazer também, compartilhar e tal. Vai ajudando, a gente chega lá. É isso aí. Adilson, a gente já mencionou aí aquele mote, né, de 2018, que foi um mote também usado para justificar socialmente, né, a contra-reforma em 2017, do menos direitos e mais trabalho. Entretanto, a gente não viu o desemprego diminuir por conta da reforma. E teve nesse período aí, como eu falei, a gente está desde 2015 ou em recessão ou em estagnação, né, no máximo um crescimento baixo e tal, em todos esses anos. Teve uma pandemia no meio, então é muito comum nessa polifonia, né, que a gente tem na sociedade, falar, a reforma trabalhista não criou emprego. Inclusive, acho que o próprio Globo deu manchetes, né? O Estadão, não foi no ano não? passado, quando fez 5 anos, os próprios jornais conservadores Falaram, a reforma não... Teve foi uma bem assim. recente, inclusive. Teve Foi, uma acho que bem foi o Estadão. recente. É porque ano passado fez 5 anos, tá fazendo 6 anos, ano passado Quem fez 5 anos. poderia imaginar, né? É que não foi criado emprego. Mas aí sempre tem a desculpa, teve pandemia, isso, aquilo. Poderia ter menos emprego ainda. Tem pesquisas que avaliaram isso nesses 6 anos. Queria perguntar a você que tá na área, se há alguma pesquisa nesse sentido, se houve algum impacto da reforma trabalhista no mercado de trabalho, na questão quantitativa mesmo, na questão qualitativa a gente sabe que os empregos mais novos, sobretudo no setor de serviços, são de qualidade muito pior do que os O anteriores. setor de serviço que hoje é o grande setor da economia do Exatamente. Brasil. Então, para saber se há estudos que revelam algum impacto, talvez positivo ou, no caso, negativo. Não, de fato, a contra-reforma foi uma grande ainda uma grande falácia, que todo esse discurso de que ela abriria novas vagas de emprego de qualidade, não existiu. Poucos empregos
que foram criados a partir da Contra-Reforma foram empregos precários, em que os trabalhadores não tinham nenhum direito, ao ponto dos grandes jornais da mídia hegemônica, até mesmo nas capas dos seus jornais, 5 anos depois, 4 anos depois ou até 6 anos depois, admitirem que não foram gerados empregos na medida que foi colocado lá no início. Mas eu queria aproveitar e fazer um contraponto com vocês aqui. Ainda que não foram criados novos empregos, ela teve um efeito muito grande em outra questão, que são as ações trabalhistas. Assim, a gente tinha, antes da Contra-Reforma, um número, assim, eu não vou chutar os números, mas assim, eu vou colocar mais ou menos em termos de percentuais. A gente, após a Contra-Reforma, a gente teve uma diminuição em algo em torno de quase 50% do número de ações trabalhistas. Isso porque, antigamente, antes da própria Contra-Reforma, a Justiça do Trabalho era mais democrática. Então, o trabalhador sempre tinha aquela história, aguarda você ser demitido para você entrar na justiça e requerer seus direitos. Então, isso passou a não existir mais. E por que isso? Porque se colocou no bojo da Contra-Reforma algumas questões que dificultam até hoje o acesso dos trabalhadores aos judiciários. A primeira é a questão da justiça gratuita. Se antigamente você, numa ação trabalhista, ainda que você tenha sido julgado improcedente, você tenha perdido, você não teria que pagar nada, nem para o Estado, nem muito menos para o seu patrão, com a Contra-Reforma isso mudou. Você está arriscado, dependendo do que acontecer, até mesmo se você faltar audiência por algum motivo, você tem que justificar. Se faltar, você vai pagar custas. Se você perder, você vai pagar custas, chamadas de despesas processuais, e dependendo da situação, você não vai pagar ainda honorários do advogado da empresa. Então, você vai ser penalizado 2 ou 3 vezes. Você perdeu na época que você trabalhava na empresa e você vai perder ainda no judiciário. Então, isso tem um impacto muito grande e a gente vê no dia a dia que muitos trabalhadores recuam. Quando não se tem uma certeza, e a ação trabalhista é muito difícil você dar certeza de que não existe literalmente uma ação ganha. Você tem uma ação que você tem grande possibilidade de êxito. Então, quando o trabalhador ele tem um sentimento de que aquilo não é concreto, não é claro, ele puxa o freio de mão. Ele não vai estar na certeza, né, Gilson? Qualquer certeza o cara vai falar assim, pô, peraí, eu tô achando que eu tenho direito, vou entrar na justiça, ainda corre o risco de eu ter que, né, é um risco muito grande. Exatamente. Então, assim, isso, a Contra-Reforma, ela produz os efeitos desejados pelos patrões, ou seja, diminuiu e bastante o número de ações trabalhistas. E, assim, a gente tem até decisões do Supremo tentando dar uma flexibilizada nessa questão da justiça gratuita, mas a coisa não está muito clara ainda. Então, assim, muitos trabalhadores até hoje ainda têm medo de entrar com uma ação trabalhista. Pode ser que esses novos ventos, de repente, modifiquem até mesmo essa questão, possibilitando que os trabalhadores possam novamente exercer seus direitos no seu trabalho. A fadinha da confiança, quem poderia imaginar que era uma fadinha de mentira, né? A gente poderia. Adilson, vou sair um pouco dessa questão da letra da lei, digamos assim, da jurídica, tentar entrar numa questão mais filosófica, sociológica, digamos assim. A gente recebeu aqui recentemente a Juliane Furno, economista. Nem sei se foi num papo que a gente teve com ela ou se foi um outro podcast que eu ouvi também, uma entrevista com ela. E uma das coisas que ela fala é sobre como o desafio de você voltar a incorporar, principalmente esses trabalhadores precarizados, que a gente chama de uberizados, nos direitos que já existem, né? Isso de uma forma, digamos assim, por fora da carteira de trabalho. E aí eu vou te chamar para o papo, porque assim, eu tenho refletido muito sobre isso. Eu tenho 34 anos, né? Eu comecei a trabalhar já tem 15 anos, 16 anos. E o papo de trabalho nessa época, Brasil pujante, né? Tô falando 2008, 2009, ainda era aquela coisa do quero minha carteira de trabalho, muitos direitos, plano de saúde bom, né? Você tinha essa coisa do trabalho formal. Como eu falei, com o espírito do tempo, com as mudanças que acontecem hoje em dia, eu queria te entender, principalmente nesses empregos uberizados e também nos empregos da classe média, etc. A coisa da carteira de trabalho virou já não brilha no olho do trabalhador mais a carteira de trabalho. E aí você vê nos papos que a gente tem, e eu repito, né, falo do meu lugar de fala, classe média suburbana,
Pô, PJ é muito melhor, você não vai ser descontado, vai ganhar mais. Direito pra quê? Economiza teu dinheiro, vai lá no banco tal, vou fazer propaganda nenhuma lá. Vai Banco lá, Laranja. Pro Banco Laranja, que ele vai te dar lá, uma previdência privada e tal. E isso, eu tenho refletido muito sobre isso, sobre como o trabalhador se vê hoje. E aí, evidentemente, a Luara também está com sindicatos, né? Quem trabalha com sindicato, você consegue trabalhar com pessoas que se entendem como trabalhadores, inclusive porque atuam coletivamente em sindicatos, o que também é cada vez mais raro. Mas eu queria que você falasse para mim o que você acha, para nossa audiência, do trabalhador mesmo atual, assim, se você acha que houve, muito por causa dessa massificação, do seja empreendedor, você é um empreendedor, e aí do empreendedor vale, de fato, quem é empreendedor mesmo e monta seu negocinho, até o cara que pega a bike desse banco aí e vai entregar com outro aplicativo, tudo alugado, tudo concedido a ele de maneira, enfim, precária. Você acha que a gente talvez também seja um desafio nosso, do governo, da gente que pensa o trabalhador e a trabalhadora, tentar adequar também o discurso, ou pelo menos a questão por exemplo, da carteira de trabalho? Isso me bate muito, assim. Tipo assim, você hoje, para convencer uma pessoa de que a carteira de trabalho é interessante, os direitos são menos hoje, cada vez menos. E também tem isso, a pessoa quer ser, eu quero ser PJ, empreendedor, não ganhar menos. Eu vou controlar meu dinheiro, o Estado não controla, não precisa controlar meu dinheiro. O que você acha? Assim, você vê uma mudança de perfil do trabalhador nesse sentido? Como é que você olha isso? Eu acredito que é uma disputa, e é cultural, é disputa de corações e mentes. Eu acredito que muitos desses trabalhadores já estão começando a virar chave. Por quê? Porque é impossível um trabalhador, dar um exemplo mais uma vez, um cara que trabalha com Uber, ele trabalhando de segunda a segunda sem direito às férias, sem direito a um descanso, sem direito a ter, por exemplo, um mínimo de conforto para sua família, seja através, de repente, de um plano de saúde, seja através de um ticket, alguma coisa assim, aquele pacote de benefícios que algumas empresas normalmente estão embutidos no contrato de trabalho, um acordo coletivo que lhe garanta mais direitos. Então, assim, eu acho que está começando a cair a ficha. Pela conversa que a gente tem no dia a dia com os trabalhadores, sim, eu acho que esse sentimento está mudando. Por quê? Porque essa ideia de que eu sou empresário, essa ideia da meritocracia, usar a mesma expressão é uma falácia. Né? Então, assim, a velha CLT, a velha carteira de trabalho, à medida que você ia falando, eu me lembrava que algumas leis elas têm o que a gente chama de exposição de motivos. E lá atrás, em 43, quando a CLT ela é criada, na parte da exposição de motivos, ela fala que a CLT é, inclusive, um instrumento de cidadania. Então, assim, o cara ter direito, o cara se sentir cidadão, o cara ter pertencimento, o cara poder consumir, né? Poder viajar com a família, poder curtir, poder ter direito a férias, num domingo, de repente, queimar aquela carne. Então, assim, isso a gente sabe que os trabalhadores, cara que trabalha 12, 15 horas por dia, não conseguem. Então, assim, muitos desses trabalhadores já estão percebendo isso. Há um outro aspecto também que é muito importante, que é até mesmo previdenciário. Sim. Se você não contribui para o INSS, ainda que a gente saiba que cada vez vai ser mais difícil você conseguir se aposentar, como é que você vai pensar em termos de aposentadoria, já que você não tem nenhum recolhimento previdenciário? Você põe em xeque o regime de partilha, né? Porque no regime de partilha, os trabalhadores de hoje estão financiando a aposentadoria dos trabalhadores do passado. Se os trabalhadores do futuro não pagam previdência, os trabalhadores do presente não terão aposentadoria no futuro. Exatamente. E você falou uma coisa muito interessante, Daniel, porque o que acontece, assim, a Previdência Pública brasileira, ela é consolidada naquilo que a gente chama da solidariedade, ou seja, os trabalhadores hoje da ativa, eles pagam a aposentadoria dos que trabalharam, que hoje estão aposentados. Então você tem toda essa cultura, toda essa dinâmica. A partir do momento que eu não tenho ninguém contribuindo agora, até a própria Previdência ela tem uma dificuldade de pagar seus benefícios. E uma outra coisa importante que se embutiu, inclusive, nesse período de disputa cultural e hegemônica da meritocracia, no sentido de que você trabalhou na cabeça das pessoas aquela coisa da previdência privada. Eu vou contribuir para a minha previdência, com o meu dinheiro, através da capitalização, exatamente. Eu não vou me importar com os demais trabalhadores, eu quero saber do meu bolso. Isso. Eu vou poupar e daqui a alguns anos eu vou ter aquela grana que eu poupei. Então, tem essa cultura. Então, assim, eu acredito que há uma mudança de
uma virada de chave, né? E que o próprio crescimento da economia, que há essa sinalização, que possa proporcionar que muitos desses trabalhadores que hoje estão na economia informal, em trabalhos precários, que eles possam voltar à economia e possam fazer seu churrasquinho no final de semana com mais tranquilidade. Né? Tem um recado vindo de fora também, né? Porque as grandes economias liberais estão começando a regulamentar, né, esses empregos, né? Então também acho que a gente acaba, a periferia do capitalismo acaba chegando depois, né, sofrendo isso, mas acaba reverberando de uma forma. Lu, você tem um comentário, né? Tenho sim. Eu tenho bem em cima disso assim, também de um comentário aqui que a Bia Takematsu, nossa ouvinte poeta, colocou um caos aqui, falando que, ó, hoje passando na minha rua tinha um cara batendo numa porta de comércio fechada e gritando: fulano, paga minha rescisão. Ela falando, né, o cara teve que ir buscar os direitos no grito. Então, o Adilson fala da Previdência, né? Veio na mesma época, se não por acaso, né, Adilson? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, ou as contra-reformas, né? E depois também, aliás, antes, a lei da terceirização. E quando eu vou aproveitar para dar o serviço, Caio, a gente falou o podcast com a Juliane Furna, que é muito bacana, mas ela falou mais especificamente disso aí. Eu lembro que eu comentei lá no grupo Guilhotina, também, né? No Guilhotina, Isso. exatamente, em que ela fala da criação de um sistema único de trabalho. Vou até ler aqui, porque eu estou com o documento Diagnóstico e Saídas para a Economia Brasileira, né, do Instituto de Relações Estado-Empresa, que a Juliana atua também. Ela fala da criação de um sistema único de trabalho, aos moldes, né, do Sistema Único de Saúde, assim, que seja estabelecido por um estatuto único do trabalhador e que se destine a regulamentar o conjunto de atividades produtivas, não somente aquelas regidas pela carteira de trabalho. Então, assim, até na carteira de trabalho, né, Adilson, já existiam as brechas. Tem muito, a gente sabe de várias histórias, quem aqui não tem? Às vezes você é a pessoa que tomou pernada da empresa porque teve aquele contrato ali que foi negociado acima do legislado muito antes da reforma trabalhista. Já existiam algumas brechas. Então as pessoas já sabem, né, como é que é trabalhar com carteira de trabalho. Hoje eu acho realmente que é um modelo que é difícil de reaplicar. Eu acho que a gente precisa avançar, na verdade. Sim. Então, pensar o que vamos colocar aí no lugar. E aí, já citando essas brechas, eu queria perguntar para você, Adilson, porque a gente teve recentemente essa aprovação aí da lei da igualdade salarial, né, entre homens e mulheres para o mesmo trabalho. Só que isso já existia na CLT, mas não era cumprido, então foi preciso uma nova legislação. E aí eu queria perguntar, assim, quais que são as iniciativas possíveis para poder verificar isso agora com as empresas, né? Como é que vai ser a atuação jurídica, também sindical, como é que a gente vai poder olhar para isso com mais cuidado para poder garantir que este direito realmente exista, não só no papel. E eu só quero complementar rapidinho uma coisa que a Luara tá falando aqui, porque é aquela história, né, cara, o capital, ele é muito perverso e ele não dá ponto sem nó, não. A Luara citou aí a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma... Qual foi a outra que você falou, Luara? Você citou 3. A lei da terceirização. A lei da terceirização e tal. E uma coisa que às vezes a gente passa batido, mas que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, porque nada mais é do que o capital ganhando corações e mentes de que o empreendedorismo é uma coisa bacana e etc e tal, que é o novo ensino médio que querem passar agora, por exemplo, né, que nada mais é do que ensinar as pessoas, os jovens, enfim, que o único caminho para que você avance na vida, para que você se torne, né, um adulto, é por meio do empreendedorismo, né? Sim. Que você tem que ser dono de si mesmo, que você tem que ser patrão de si mesmo e que o lance é você, enfim, você não tem que aprender aquelas matérias tradicionais que a gente aprende na escola, né, que prepara a gente para o conhecimento e para a reflexão sobre o que é o mundo e sobre o que é a vida. Você tem que ir para a escola para você aprender a fazer o bolo de pote, para você aprender o pastel para você vender, não sei aonde. Tudo, na verdade, é tudo muito intrinsecado, assim, tudo muito colocado uma coisa junto da outra. Você tira o direito do trabalhador que já está no mercado e você forma uma nova geração de pessoas que vai chegar lá na frente, na idade adulta,
com uma ideia totalmente deturpada do que é você ser um trabalhador. Que, na verdade, você não é trabalhador, você é patrão de si mesmo, né? Você é dono do seu meio de produção, como se a gente fosse dono dos meios de produção com o poder financeiro que a gente tem, né? Estudando onde a gente estuda. Mas diga lá, Adilson. Não, essas reflexões são extremamente interessantes. À medida que você ia falando, Fagner, eu me lembrei numa escola próxima à minha casa, que um dos debates que foram colocados no ano passado por alguns pais é que foi um livro da Djamila Ribeiro que foi indicado pelos professores, né? Então, verdade. E assim, os pais se colocaram de forma contrária àquele livro. Então a gente tem por parte de alguns pais, em algumas escolas, alguns professores, um preconceito. A gente recentemente, o Eduardo Bolsonaro comparou os professores a traficantes. Então, essa cultura está muito enraizada, infelizmente está muito viva. Então, pelo simples fato de você ler um livro, você vai se tornar um comunista, você vai tomar um petista, um integrante do pessoal. É uma ignorância muito grande. Né? Quem dera. Exatamente. Se fosse só assim... Se fosse fácil, para conseguir conquistar os corações dessa forma. Né? Mas essa sociedade que a gente está vivendo. Mas a Juliana, que é uma pessoa muito querida, ela também, já cheguei a assistir algumas lives dela, toda essa reflexão dela vai muito ao encontro do que está sendo pensado até pelo próprio governo, no sentido que já tem um grupo de trabalho para pensar como é que a gente regulariza a situação dos trabalhadores de aplicativos. Somente a CLT resolve esse problema ou a gente tem outras alternativas? Então pode ser que se caminhe, inclusive, para outras alternativas. É uma coisa que está sendo pensada, está sendo discutida, inclusive com representantes desses trabalhadores. Né? Pode ser que, ao final dessas reflexões, desse debate, se entenda que não vai ser a CLT que vai regularizar esse tipo de atividade econômica, que seja outro tipo de contratação. É uma coisa que ainda está no ar e que a gente vai... É uma situação nova. E uma outra coisa interessante também é que a sensação que eu tenho que ainda que a gente esteja ainda praticamente em 6, 7 meses de governo, mas parece que já temos mais de 1 ano, 2 anos, que é muita coisa que aconteceu, muita coisa acontecendo, e as pessoas pareciam que estavam sufocadas, estão querendo começar a reviver, a pensar, a discutir, a refletir. Sim. Isso passa muito pelo mundo do trabalho. Né? Como eu falei, tem muitas categorias que até então estavam amordaçadas, estão pensando agora em ter um acordo coletivo que se consiga ter um reajuste salarial maior, que tenha minimamente a reposição da inflação, que consiga reconquistar mais direitos. Então, assim, esse ano está muito, muito rico. E a gente, talvez no ano que vem, a gente vai estar olhando para trás agora e ver como é que esse ano ele acabou mudando muitas das coisas que a gente viveu nos últimos 5, 6 anos. E eu penso de forma positiva que a gente vai conseguir vencer o fascismo e vai conseguir avançar tanto nas pautas econômicas, nas pautas sociais. A gente vai conseguir garantir a segurança alimentar dessas pessoas que hoje passam fome, entre outras coisas. E dar um mínimo de dignidade para os trabalhadores, né? Que a gente sonha, né? É isso. E a gente tá... É isso. A gente tem falado aqui esse ano, né? Principalmente depois da eleição do Lula, a gente retomou o direito de sonhar, de ter uma expectativa, de ter um horizonte, de poder pensar em avançar. Claro que ainda falta muita coisa para o que a gente quer. Sabe que não vai ser simples. Você mesmo citou, né? O governo, a correlação de forças do governo talvez não seja suficiente para garantir reformas incisivas na vida do trabalhador. Então a gente vai precisar ir para a luta, vai precisar falar, vai precisar conversar. Não vai ser simples. Deixar que só da gente saber que a gente vai acordar e sair para trabalhar, né, ou estudar, enfim, e que o presidente da República não vai dar um comprimido para uma EMA, a gente já consegue, né, a gente já consegue fazer planos, né? Porque estamos num estado minimamente normal, né? Pois é. Deixar aqui o gente, vai, Lu. Não, desculpa, Caio, só assim, porque quando o Fagner é bem humorado a lembrar do episódio da EMA, mas a gente, tratando de trabalho aqui, é importante lembrar que Bolsonaro é o tipo de cara, você tem ideia do fundo do poço, né? Bolsonaro é o tipo de cara que defendia
trabalho infantil. Tô vendo aqui, a minha mãe entrou aqui agora, comentou ali, ela que tem uma dissertação, a dissertação de mestrado dela é sobre trabalho infantil, e lembrando disso, assim, ele falava isso, e as pessoas falam, não, realmente, melhor trabalhar do que estar fazendo outra coisa, melhor trabalhar Preferem do que as que estar crianças fiquem roubando, pelo fumando menos tá crack? trabalhando. E aí a gente... Oi? Não, que é ou trabalho ou fuma crack. Só tem essas duas possibilidades pra infância. Só tem essas duas possibilidades. Mas o filho dele, ele não quer que trabalhe. Exatamente. O filho dos patrões Nem ele, trabalha, nem ele próprio, na verdade, né? Nem ele próprio, porque são 40 anos vivendo da mamata do Estado sem fazer rigorosamente nada da vida, né? Um projeto de lei. Sempre no exército ou como político. E só assim, para complementar, acho que todo mundo, imagino que as pessoas aqui já tenham visto, assim, essa é uma realidade não do século passado, mas de agora nos Estados Unidos. A gente está vendo um retorno de trabalho infantil na chamada maior democracia do mundo. E aí você não vê, né, a Globo News, você não vê nenhum economista questionando esse tipo de coisa, né? Isso aí é completamente saudável a gente ter criança trabalhando, né, gente? Então, assim, é esse o fundo do poço que a gente está hoje, desse discurso neoliberal, em que as pessoas têm que começar a empreender desde cedo, ao invés de se formarem enquanto sujeito, né? Se formarem como sujeito crítico e tal. Então, realmente, assim, surpreendente que em 6 meses de governo aqui no Brasil a gente tenha conseguido retomar alguns debates importantes de pensar o futuro do trabalho, que não seja um retrocesso completo a ponto de colocar a gente em situações completamente insalubres. É isso. E assim, até você falou da Globo News não refletir sobre Estados Unidos, né? Trabalho infantil nos Estados Unidos. Pode até refletir sobre o caso, mas não vai dizer o porquê, né? Não vai aprofundar, não vai ligar o olhar com o Pode dar notícia, mas não vai vai falar que é fazer as absurdo, conexões, mas não vai dizer exatamente as origens disso aí tudo. Enfim, deixar aqui registrado que a Thaís Ramos, Verônica Soares, José Cláudio Médici, Maria das Graças, Rocha, Luiz Oliveira, minha mãe, beijo. Kleber Vinícius, hein? Porra, botafoguense, tá feliz da vida. Segue o líder. Vou mandar um abraço pro Zé Cláudio, cara. Zé Cláudio é meu parceiro Teu de camarada? trabalho. É, meu camarada. Eu não sabia que ele era ouvinte, não, cara. Pô, Zé, saudade de você, cara. Saudade de você. A gente precisa voltar a fazer trabalho de campo junto. E a Rosana Altina Ramos Maciel também. Que é a mãe do Luar. Mamãe da minha Luara. mamãe. As mães marcando Beijo, presença. mãe. É Beijo, isso. Chacói, beijo, vovó. Tá todo mundo lá que eu sei. É isso. Então, antes de eu me despedir dos meus camaradas de bancada, nossos reclames, né? Antes aqui, eu tô com a blusinha da WeCreate, ó. Alô, Luma. Beijo. A blusinha que eu ganhei. Também da ganhei uma. A Quase vim com ela hoje por A gente acaso. já- A gente já a gente vim com a já- mesma blusa sem combinar nada. Pois é. Um beijo pra Luma e pra Vicky lá da WeCreate. Antes de me despedir aqui, de chamar o pessoal pra dar o tchau, lembrar, né? Você pode ajudar a financiar o seu podcast preferido em orelo.cc/Lado B do Rio. Seu podcast preferido é o Lado B do Rio. Se for outro, ninguém quer saber. Por 10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito, você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir conteúdos exclusivos. Se você tem uma merrequinha e quer nos ajudar, vai lá na orelo.cc/Lado B do Rio, seja apoiador ou apoiadora. E se você tá meio quebrado, pode baixar o app da Orelo e ouvir gratuitamente o Lado B e outros podcasts que quiser. E ainda remunera a gente. Teste a Orelo, o melhor app de podcast do Brasil. É isso mesmo, tem todos os podcasts lá e você, a cada play, você remunera o seu criador de conteúdo, né? O seu podcaster que você tá ouvindo lá. O Lado B também aceita doações avulsas via Pix para ladobedorio@yahoo.com. Vou convidar também os ouvintes do Rio de Janeiro, Grande Rio, para participar do 4º Festival da Comunicação Sindical e Popular, dia 24 de julho, na Cinelândia. Pulso está convidado, Normando está convidado, todo mundo convidado. O ato começa às 10 horas da manhã e vai até às 7 da noite, com rodas de conversa, apresentação de vídeo, materiais. O festival é promovido pelo Núcleo Piratininga de Comunicação. Então você anota aí, dia 24 de julho, segunda-feira, a partir das 10 na Cinelândia. Evidentemente, um horário de trabalho, né? Então quem puder, ali na hora do almoço. Ou então a galera que consegue dar uma fugidinha, pode passar lá, que é um tema que, enfim, que é um tema que é muito caro pra gente, comunicação popular. Eu vou estar lá também com a galera, porque eu tô fazendo curso de comunicação popular lá do NPC. Aproveitar e mandar um beijo pra todo mundo do NPC.
Adilson, muito obrigado pela sua participação. Acho que a gente conseguiu condensar um assunto que, evidentemente, a gente conseguiria falar aqui todo dia sobre esse assunto, né? Porque vai se interligando a todos os outros ataques de direitos que a gente teve nos últimos anos, mas de toda forma acho que a gente condensou bem, fez um balanço e encerrou para cima, encerrou com a possibilidade de novos rumos, né, no direito do trabalho da classe trabalhadora. Obrigado pela sua presença, acho que foi bem bacana. Hoje o podcast ficou bem resumido, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu tratar de bastante coisa. Pô, eu que agradeço mais uma vez em nome do escritório aí essa oportunidade, essa parceria. E a gente se coloca à disposição aí para outras matérias, outros episódios, né? Então como a gente fala no escritório, o direito tem lado, o nosso lado é a esquerda, então a gente somos muito felizes por defender tão somente o direito dos trabalhadores, os movimentos sociais. Então podem contar conosco. E só para finalizar, que tem muito ouvinte aí que tem irmão, tem irmã, tem esposa também, que estavam vendo o podcast também aí. É isso, Tá a gente tem que estar sempre reunido. Eu sempre chamo todo mundo, para todo mundo dar uma moral. Deixem o like aí, gente, é importante. Compartilha, se vocês gostaram do conteúdo, pô, legal, a gente conseguiu entender, pô, compartilha com o pessoal ali nos grupos de zap, da galera de esquerda, ou na galera da família, com o Bolsonaro. E pode compartilhar também. A gente quer clique desses caras. E quem sabe a gente converte alguém, né? Acho meio difícil. A gente já converteu alguns ouvintes. Tem relato. Antes do fascismo de fato acender, a gente ali tinha na época do governo Temer, tinha gente que falava, não, eu era de direita, mas eu era alinhado com o Partido Novo, e agora eu entendi. Mas eu ouço, tem os camaradas, tem um camarada seu, né? Tem um camarada seu. É o grande ouvinte, grande ouvinte, participante, é o cara que sempre me manda pauta, e é petroleiro. Olha aí, é petroleiro. Um dos meus melhores amigos, um liberalzinho, talvez você esteja ouvindo, o Jorge, um beijo, Jorge. Ele disse que quando o Ricardo Boechat morreu, ele botava o lado B do Rio porque ele queria a indignação que o Fagner transmitia. Ele era um cara liberal, né? Aquele liberal, né? Ouviu o Boechat, né? Então não tinha, né? Não era exatamente um fascista, né? E ele, não, mas eu quero... Agora eu não tenho Boechat. Era um antipolítica só. Era um liberal. O Jorginho é liberal. Se o Jorginho tá me ouvindo, não, ele sabe tô falando do Boechat. O Boechat. E ele falando, eu quero ouvir porque o Fagner vibra e fala com a raiva que o Boechat falava. Então é quase. Daniel, boa noite. Boa noite. Muito legal aqui, tá na live. Gostou do ao vivo? Gostou de toda essa estrutura, né? Que é chique. Essa estrutura bacana, maravilhosa. Top. E tal. Que façamos mais vezes e até a próxima. Fagner Torres, boa noite. Não, só complementar, né? O Adilson falou que o direito tem lado, né? O direito tem lado, o jornalismo também tem lado. Haja vista a foto que vazou no Twitter aí de ontem pra hoje das nossas colegas da Globo News, as minas do impeach, né? Ou se não tem lado o jornalismo, né? Mas só pra gente. A gente é militante. Elas são profissionais. Elas podem. Elas são profissionais. Faz o jornalismo profissional. Laura Ramos, tchau. Tchau. Agradecer aí o Adilson mais uma vez, vocês pela companhia boa de sempre, a prosa boa. E mandar alguns abraços, já que eu mandei abraço aqui já para a família, eu queria mandar abraço também para o Ismael, que falou ali no chat, me citando ali. Todo mundo te elogiando, os caras nem elogiam mais a gente, só elogiam você. Olha só. Porra, deve ser essa as falas da Luara. Eu sou muito simpática, assim como meu time. Mais simpático do Brasil. Vai ficar no lugar do Botafogo, agora que o Botafogo é malvado. A panelista mais simpática do Brasil. A Maria das Graças Rocha, eu não sei se você acompanha lá do Sindipetra NF. Se for, mandar um abração para ela, que eu conheço pessoalmente também, conheci em 2019, quando eu estive no congresso do Sindipetra NF. E para o Marcos Donizete, lá do Twitter, que eu descobri que é nosso ouvinte, psicanalista, psicólogo. Eu já gostava muito das intervenções dele, foi uma honra descobrir que ele é ouvinte do lado B. Então, um abração aí, que eu já fiquei lá, falei que ia mandar. Então, tá mandado. Brigadão aí, quem ficou com a gente até agora, quem tá nos ouvindo. Valeu. Mandar aqui o último abraço pro Gustavo Novaes, nosso apoiador de muito tempo, ouvinte de muito tempo, que é famoso por mandar um superchat, né? Diz que toma uns vinhos lá, uma cerveja, e fala, vou mandar 20 reais pro lado B. Ele já apoia o lado B mensalmente. Manda lá, e todo mundo sacaneia ele. Tem que beber mais vinho, Gustavo. Tem que tomar mais vinho, cara. Mas ele toma uma e tal, e joga no bicho.
E ele disse que ele mandou aqui, galera, boa noite, rapaziada. Hoje não deu pra mandar superchat porque o bicho me quebrou. Ô, Gustavo, você já nos apoia, já nos ajuda. Figuraça, Figuraça. figuraça. O Gustavo é uma figuraça. Lembrando que Galo é 13. Então, ó, Cabalístico o número. bicho é ilegal, hein? Lembre-se disso. Mas se ganharem, podem botar uma fezinha. Podem botar na fezinha do lado B que a gente aceita. A gente vai ficar por aqui. Talvez semana que vem a gente volte, tá? Porque a galera tá de férias escolares. Aqui todo mundo tem parentesco com professora, né? E aí tem a criança. chegou o recesso, amigo. É recesso da família inteira. Só em agosto. Não Pois só da é. professora. E os caras, pô, vão viajar, né? Vamos ver se vai ter gente pra fazer. Se vocês vão saber. A gente vai botar no... Agora que o povo tá podendo viajar de novo, então... Pois é. Esses pobres andando de avião aí, né? Virou rodoviária de Ô, novo. rodoviária, porra. Enfim, que bom. A gente talvez tenha programa, eu acredito que tem, mas pode ser que um terceiro integrante viaje também, aí não tem programa. Ou não, a gente pode botar a Luara pra fazer, tá tão bem falada, Luara, você vai fazer um monólogo. E a gente vai testar, vamos ver se os caras gostam pior de que eu você falo, mesmo. hein? Nossa audiência gosta de Hora você. da Luara. Vai ficar 1 hora aqui falando. Agora, se der certo também, você rouba o nosso lugar. Gente, é isso. Obrigado por quem ficou aqui com a gente no ao vivo. É uma experiência nova pra gente. A gente fez no começo do ano. A gente tá se adaptando, né? Às vezes a gente não sabe se olha, se não olha e tal, e estamos sendo olhados, aí pô, coça o joelho, não era pra coçar. A gente tá se adaptando, vocês sabem. Porque aqui que é rádio, gente. a gente Aqui faz é rádio, é o que a gente sabe Rádio fazer. filmado, rádio filmado. Esse formato de mesa cast é um formato que as pessoas pedem, né? O mercado pede, então a gente tenta se adaptar. É legal, é muito legal porque a gente consegue fazer ao vivo, então a gente consegue ler, né, interagir com as pessoas, que eu acho que é uma coisa que faz muita falta. O microfone não é cenográfico, é esse microfone mesmo. Pois é. Faz muita falta no podcast pra gente, então pra gente é legal. Mas é isso, a gente se adapta e o que a gente tá se comprometendo é uma vez por mês a gente vai fazer esse formato. Então já se preparem aí que algumas quintas-feiras aí até o final do ano vocês vão estar acompanhando a gente ao vivo. E enfim, semana que vem ou não, a gente volta, 1 hora a gente volta. Forte Amplexo. Até lá. Abraço. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.